assuntos espinhosos e jurídicos para tratar. Bom dia, André. A gente começa falando do STF, da liminar que mantém o Edinaldo presidente da CBF. Pois é, essa questão precisa ser analisada urgentemente. É uma questão importante não só para o futebol brasileiro, como para o esporte brasileiro. É uma questão que vai analisar até que ponto o Ministério Público, que tem o dever de proteger a sociedade, pode negociar com uma entidade privada que tem autonomia constitucional, lá no artigo 217, para fazer, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, que foi o que Edinaldo assinou junto com o Ministério Público, que viabilizou a eleição que o colocou na presidência. Então ela analisa essa questão, o STF analisa essa questão, e essa questão passa a ser importante para todas as entidades esportivas. Esse adiamento repetido traz uma insegurança não só para o futebol, como para o esporte. O STF precisa se manifestar com relação à autonomia das entidades esportivas e com relação a como o Ministério Público brasileiro pode proceder com relação às entidades esportivas. Qual é a competência do Ministério Público para agir diante de uma entidade esportiva? Esse adiamento realmente é muito complicado. O Edinaldo continua à frente da Confederação Brasileira de Futebol, mas não se sabe, nem eles. Que eu acho impressionante, que é a origem do processo. Bom, a gente pode pensar que o TAC é válido e que o STF e que a manutenção do Edinaldo seja justa, porque o TAC viabilizou a eleição e ele ganhou a eleição. O problema é que teve um parecer do TJ do Rio de Janeiro dizendo que não havia legitimidade para fazer o TAC. E aí é por isso que o STF tem que julgar. Agora, a partir daí, olha que coisa incrível que é do noticiário desta semana. O Luiz Fux, dois dos 11 ministros do STF, o Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso, se julgaram impedidos de participar da votação da queda ou não da liminar. O Luiz Fux, porque o seu filho, Rodrigo Fux, está no escopo da defesa do Edinaldo Rodrigues. Então ele se julgou impedido. E o Luiz Roberto Barroso sabe que o Rafael Barroso Fonteles, que é o sobrinho dele, também tem relações com a CBF. Então, os dois se declararam impedidos. Ponto, parágrafo. Quem assinou a liminar, que deu condição de Edinaldo voltar para a CBF no dia 4 de janeiro, foi o ministro Gilmar Mendes, fundador do IDP, o Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que tem como sócio o seu filho, Francisco Mendes. O diretor de operações do IDP, braço direito do Francisco Mendes, se chama Hugo Teixeira, que saiu do IDP em fevereiro desse ano para se tornar assessor especial da CBF, do Edinaldo Rodrigues, assessor especial da presidência da CBF. E o Gilmar Mendes, diferentemente do Luiz Fux e do Luiz Roberto Barroso, não se julga impedido. Não só não se julga impedido, como ele assina a liminar e se senta em cima dela para não deixar ninguém julgar. André, isso aí é uma aberração, né? A gente tem entre algumas questões importantes do judiciário, que é justamente a questão de se colocar um juiz como impedido de julgar, porque tem relações próximas com um caso. Por exemplo, um juiz de primeira instância não pode julgar um processo de um conhecido dele. Ele se declara impedido. Isso é a suspeição que se fala, né? E é algo que precisa ser observado, porque é uma questão ética importante para a estabilidade do processo e para a segurança jurídica. Então, isso precisa, obviamente, ser respeitado. Agora, quem fiscaliza o STF? Essa que é a grande questão. Né? Por que não há um código de conduta para os ministros do STF que eles precisam seguir? Por que não se caminha para se avançar e trazer mais legitimidade para esse poder, que é um poder constituído, reconhecido pela nossa Constituição e fundamental
para o Brasil e para a ideia republicana, da estabilidade dos poderes, dos freios dos poderes. Se precisa criar um mecanismo que controle esse tipo de atividade, desse tipo de atitude. E eu não falo unicamente com relação a esse caso que o PVC traz, que realmente o ministro que tem relação com a CBF vai julgar esse caso não é analisado. Mas, em geral, de vários ministros, qual a regra? Quem analisa a conduta desses ministros? É o colegiado? Há um código de ética para esses ministros? Se precisa avançar nessas questões, eu acho que seria importante para o próprio STF, para trazer mais legitimidade para suas decisões, para dar mais credibilidade para esse sistema, para esse tribunal, que é o tribunal mais importante do Brasil, mas é algo que precisa ser discutido urgentemente, não só com relação a essa questão, mas com relação a muitas das questões que trazem justamente algumas nuvens, alguns questionamentos que tiram um pouco da credibilidade, um pouco da legitimidade desse tribunal. Infelizmente é um assunto tão complexo que a gente precisaria de uns 5 de primeiras para debater tudo isso e mais juridiquês, né? Mais na nossa habilidade, que infelizmente é limitada. Andrei, queria aproveitar sua presença aqui para falar mais um tema espinhoso, que é do julgamento que tornou multa Zé Rafael e Rodrigo Nestor por aquela confusão entre os jogadores em Palmeiras e São Paulo. A multa faz parte do enquadramento legal do que traz o CBJD. Tem sido a postura do STJD em casos como esse, não foge muito do histórico, das decisões anteriores do tribunal, e ele mantém um padrão com relação a esse tipo de conduta. É lamentável, mas o tribunal tem convertido muitas das penas em multa. Então, é uma decisão que não me surpreende, não. Outra coisa, Andrei, vou voltar aqui. Há muito tempo tem essa questão dos efeitos suspensivos, né? Por exemplo, Dudu lá, quando em 2015 empurrou por trás o Kleber Abad, foi julgado, pegou 6 meses de suspensão, depois cumpriu 3 jogos. Ontem foi o caso do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira pegou 2 jogos de suspensão pelo gesto obsceno no jogo Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras imediatamente entrou com pedido de efeito suspensivo, como, aliás, antes da suspensão da transformação em multa das suspensões do Rodrigo Nestor e do Zé Rafael, o São Paulo antes e o Palmeiras depois, como eram 5 jogos de suspensão, pediram o efeito suspensivo e conseguiram o efeito suspensivo. Que fica sempre a questão assim, se eu pegar um jogo, se eu for expulso, eu tenho que cumprir suspensão automática. Se eu pegar 10 jogos, porque o caso foi mais grave, eu não cumpro jogo nenhum porque eu tenho efeito suspensivo. Como é essa regra do efeito suspensivo? Por que o Abel pode ter um efeito suspensivo por uma suspensão de 2 jogos e o Zé Rafael e o Rodrigo Nestor podiam ter um efeito suspensivo por uma suspensão de 5 jogos? Quando é que pode e quando é que não pode ter efeito suspensivo? Vamos lá. O Brasil tem algo sui generis no mundo. Ele tem reconhecido a justiça desportiva constitucionalmente. A própria Constituição reconhece a justiça desportiva. Ninguém pode entrar na justiça comum antes de esgotadas as instâncias da justiça desportiva. Está lá no artigo 217 da nossa Constituição. Agora, para essa justiça ter a autonomia que tem, ela precisa respeitar princípios constitucionais, como, por exemplo, o da ampla defesa. Se a gente tem um processo que ainda cabe recurso, com os clubes entrando com efeito suspensivo, eles podem adiar essa punição até que o caso seja julgado até o fim, ou seja, que o pleno analise essa questão. E é um recurso muito usado pelos clubes. Olha, vai ter uma análise no pleno, entra imediatamente com efeito suspensivo para ele não cumprir a punição já no próximo jogo. E a gente vê o que vai dar no pleno. Normalmente o pleno pode reformar. Normalmente ele reforma, eu ia dizer isso, mas não, nem sempre reforma, mas ele pode reformar. Então os clubes usam justamente desse direito à ampla defesa, do contraditório, que eles apresentavam na primeira instância, mas da ampla defesa, de poder apresentar um recurso para só depois ser punido. E com relação à punição que é imediata, da suspensão automática, é o que traz o regulamento. O cartão vermelho, a suspensão é automática e não tem recurso com relação a isso, não tem caminho judicial com relação a isso. Então, é realmente algo que é usado. O caso do Abel foi o que aconteceu. 2 jogos, era o que se imaginava, 1 ou 2 jogos, até pelo histórico dele, pelo artigo 258, que é a conduta antidesportiva, né, que vai
contra a ética do esporte. Foi aplicado 2 jogos, o Palmeiras entrou com medidas com o efeito suspensivo, porque o Palmeiras alega que ele não pode cumprir essa pena em jogos do Campeonato Brasileiro, porque a suspensão foi em um jogo da Copa do Brasil. Só que o próprio CBJD traz lá no artigo 171 de que, não podendo cumprir a suspensão na própria competição, imediatamente na competição organizada pela mesma entidade esportiva, é o Campeonato Brasileiro. Posso lembrar só, acho que eu já contei uma vez, a história do Flávio, né? Que é a história do como nasceu o tapetão. Como nasceu o termo tapetão. Né? Em 1969, não havia cartão vermelho e amarelo, porque o cartão vermelho e amarelo nasceram em 70, na Copa do Mundo, mas havia expulsão. E num jogo Vasco e Fluminense em 69, o Flávio Minuano, o centroavante do Fluminense, foi expulso. E o Fluminense estava brigando para ser campeão, como acabou sendo campeão carioca daquele ano. Na quarta-feira tinha um jogo decisivo contra o Fluminense, contra o América. Fluminense e América. E o José Carlos Vilela, advogado do Fluminense, que ficou conhecido como o rei do tapetão, entrou, na época não havia essa distinção da justiça desportiva, esse reconhecimento da justiça desportiva na Constituição, até porque em 69 estávamos sob o AI-5, mas o José Carlos Vilela entrou com um recurso na Justiça Comum e conseguiu uma liminar da Justiça Comum, dizendo que nenhum cidadão brasileiro podia ser condenado sem direito à defesa. E o Flávio, que tinha sido expulso, e todo mundo já visto que ele estava expulso, e portanto tinha que cumprir suspensão automática no jogo seguinte, tinha que ser absolvido, tinha que ser permitido de jogar contra o América. O Flávio não apenas jogou com base nessa liminar, como fez o gol da vitória do América, vitória do Fluminense sobre o América, nos minutos finais de Fluminense e América. O que deu origem a uma gigantesca briga na arquibancada do Maracanã, iniciada por um cidadão que conhecemos bem, chamado José Trajano. Para que inteligência artificial, Domitila? Me diz, para que inteligência artificial se a gente tem o PVC? Exatamente. Ei, muito obrigada pelas explicações e até breve. Tchau, beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo.